Ajustei meu rabo de cavalo no espelho retrovisor pela terceira vez, tentando me convencer de que estava irreconhecível o suficiente. Minhas mãos, normalmente firmes ao conduzir reuniões com investidores bilionários, tremiam levemente enquanto eu estacionava meu Fiat Uno 2010, comprado especialmente para esta ocasião, em frente à mansão dos Mendonça e Silva no Morumbi. O contraste entre aquele carro e as outras máquinas importadas na garagem não poderia ser maior, exatamente como eu planejara. Sou Marina Damasceno, CEO da maior empresa de tecnologia do Brasil, mas hoje seria apenas Mari, a nova empregada doméstica. Troquei meus ternos Armani por um vestido simples comprado em uma loja de departamento. Substituí meu Apple Watch por um relógio de plástico e guardei todas as joias no cofre. Meus cabelos, normalmente impecáveis após sessões semanais no melhor salão de São Paulo, estavam presos de qualquer jeito, sem produtos ou tratamentos. A ideia surgiu depois que Ricardo, meu namorado há 8 meses, começou a insistir para que eu conhecesse seus pais. Nosso relacionamento havia começado de forma inusitada. Nos conhecemos em uma palestra sobre tecnologia, onde ele, como advogado especialista em direito digital, era um dos palestrantes. O que começou com uma troca de ideias no coffee break se transformou no relacionamento mais verdadeiro que já tive. Mas havia um porém. Ricardo não sabia que eu era CEO. Pensava que eu era apenas uma funcionária do setor de TI, pois nos primeiros encontros, cansada de pretendentes interessados apenas em minha posição, optei por omitir alguns detalhes. Quando o relacionamento ficou sério, não encontrei o momento certo para revelar a verdade. A gota d'água foi quando, durante um jantar romântico, Ricardo comentou sobre como seus pais eram tradicionalistas e tinham certas expectativas sobre seu casamento. Entre goles de vinho, deixou escapar que sua mãe, Dona Margarete, costumava investigar minuciosamente todas suas namoradas. Foi então que tive a ideia. Se queria realmente conhecer a família de Ricardo, precisaria fazer isso da forma mais crua e honesta possível. Respirei fundo e toquei a campainha. Uma senhora de aproximadamente 50 anos, cabelos perfeitamente tingidos e postura impecável abriu a porta. Seu olhar me examinou de cima a baixo e pude sentir cada milímetro de julgamento em sua expressão. Você deve ser a nova funcionária da agência, disse Dona Margarete, sem esconder o tom de desdém. Entre pelos fundos da próxima vez. Vou te mostrar suas atribuições. Enquanto a seguia pelos corredores luxuosos da mansão, observava cada detalhe. Os quadros nas paredes, as porcelanas importadas, os tapetes persas, tudo gritava riqueza e status. Mas o que mais me chamou a atenção foi como os outros funcionários baixavam a cabeça quando Dona Margarete passava, como se quisessem se tornar invisíveis. Na cozinha, conheci Júlia, uma jovem de 20 e poucos anos que seria responsável por me treinar. Seus olhos brilhantes e postura resiliente me cativaram instantaneamente. Enquanto Dona Margarete listava uma série interminável de regras e proibições, percebi que Júlia me lançava olhares de solidariedade. E lembre-se, finalizou Dona Margarete, Ricardo chegará de viagem em 2 semanas. Até lá, quero esta casa impecável. Não toleramos mediocridade aqui. Assim que ela saiu, Júlia se aproximou com um sorriso acolhedor. Não se preocupe, vai dar tudo certo.
Eu te ajudo com tudo. Naquele momento, enquanto aprendia a organizar talheres de prata e a distinguir diferentes tipos de cristais, percebi que minha missão havia se expandido. Não estava ali apenas para conhecer a família de Ricardo, mas para entender, e quem sabe mudar, uma dinâmica social que perpetuava preconceitos e desigualdades. À noite, sozinha no pequeno quarto de empregada que me foi designado, enviei uma mensagem para minha assistente na empresa, garantindo que tudo estava sob controle. 2 semanas. Era o tempo que eu tinha para vivenciar aquela realidade e, talvez, fazer alguma diferença. Enquanto ouvia as vozes da família jantando no andar de cima, comecei a planejar como transformaria aquela experiência em algo maior que eu mesma. O que eu não sabia era que aquelas 2 semanas mudariam não apenas minha vida, mas a de todos ao meu redor, de formas que eu jamais poderia imaginar. O sol mal havia nascido quando Dona Margarete bateu à porta do meu quarto. Marina, quero você na cozinha em 10 minutos. Hoje teremos um almoço importante com os sócios do meu marido. Sua voz era tão afiada quanto o salto de seus sapatos Louboutin. Enquanto me arrumava, refleti sobre meus primeiros dias naquela casa. Como CEO, estava acostumada a tomar decisões que afetavam milhares de funcionários. Mas ali, vestida como empregada, minhas opiniões eram completamente ignoradas. Era uma experiência tão desconfortável quanto reveladora. Na cozinha, encontrei Júlia já atarefada com os preparativos. Nos últimos dias, havíamos desenvolvido uma amizade genuína. Entre uma tarefa e outra, ela me contava sobre seus sonhos. Sabe, Mari, sempre quis fazer faculdade de administração. Quando era pequena, brincava de ter uma empresa. Seus olhos brilhavam ao falar, mas logo se apagavam. Mas com o salário que ganho aqui, mal consigo ajudar minha mãe com as contas. Cada palavra dela me atingia como uma flecha. Em minha empresa, mantínhamos um robusto programa de bolsas de estudo para funcionários, algo que transformou centenas de vidas. Ali, porém, tinha que me conter para não revelar que poderia mudar a vida de Júlia com uma única ligação. O almoço seria para 12 pessoas, e Dona Margarete fazia questão de supervisionar cada detalhe pessoalmente. Marina, estes guardanapos estão mal passados. Refaça todos. Ela jogou a pilha de tecidos perfeitamente engomados sobre a mesa. E Júlia, por favor, use luvas ao manipular a prataria. Suas mãos estão deixando marcas. Dr. Alberto, pai de Ricardo, apareceu na cozinha naquele momento. Era a primeira vez que o via de perto desde que chegara. Alto, cabelos grisalhos e um ar de superioridade que parecia fazer parte de seu DNA. Margarete, querida, a nova funcionária já organizou meu escritório? Ainda não, Alberto. Marina, depois do almoço, quero que organize a biblioteca e o escritório do doutor. Cada livro tem seu lugar específico e ele detesta a desorganização. Passei a manhã inteira auxiliando nos preparativos do almoço, observando como cada funcionário da casa se movimentava, como em uma coreografia ensaiada, tentando se fazer o mais invisível possível. Era doloroso ver como pessoas tão dedicadas eram tratadas como peças de mobília.
Durante o almoço, servimos os convidados sob o olhar vigilante de Dona Margarete. Entre uma travessa e outra, ouvia fragmentos das conversas, fusões milionárias, viagens internacionais, críticas à preguiça da geração atual. Em determinado momento, um dos sócios deixou cair um pouco de molho na toalha de linho italiana. Não se preocupe, disse Dona Margarete com um sorriso artificial. A empregada limpa. Ela nem se deu ao trabalho de olhar em minha direção ao me chamar. Naquela tarde, enquanto organizava o escritório de Dr. Alberto, encontrei algo interessante. Uma pasta com projetos sociais abandonados de sua empresa. Iniciativas que poderiam ter transformado vidas haviam sido engavetadas com a justificativa de falta de retorno financeiro. A ironia era palpável. Eu conhecia muito bem aqueles números, pois projetos similares em minha empresa não só mudaram vidas, como também aumentaram significativamente nossa lucratividade. À noite, exausta após um dia de trabalho braçal, ao qual não estava acostumada, recebi uma mensagem de Ricardo. Como está São Paulo? Sinto sua falta. Mal posso esperar para te apresentar à família quando voltar. Sorri para o celular, imaginando sua reação quando descobrisse toda a verdade. Naquele momento, Júlia entrou no quarto trazendo um pedaço de bolo que havia guardado do almoço. Sei que você mal conseguiu comer hoje, disse ela com genuína preocupação. Enquanto compartilhávamos aquele pequeno momento de cumplicidade, uma ideia começou a se formar em minha mente. Talvez eu não pudesse mudar toda aquela família em 2 semanas, mas poderia plantar sementes de transformação. E começaria por ajudar Júlia a realizar seus sonhos. O que eu não imaginava era que no dia seguinte, um telefonema inesperado colocaria todo o meu disfarce em risco e me forçaria a tomar decisões que mudariam o rumo de minha missão secreta. Era uma manhã aparentemente comum, quando meu celular empresarial, aquele que eu mantinha escondido no fundo da mala, começou a vibrar insistentemente. Normalmente, ignoraria qualquer chamada durante meu experimento social, mas o nome do maior investidor da empresa piscando na tela mudou tudo. Tranquei-me no banheiro dos fundos, o único lugar onde poderia ter alguma privacidade. Marina Damasceno. Atendi, tentando soar profissional mesmo estando agachada ao lado de produtos de limpeza. Marina, temos uma crise. A Microsoft quer comprar nossa startup de inteligência artificial. Precisamos de uma decisão nas próximas 24 horas. A voz do investidor estava tensa. Naquele momento crucial, não percebi que a porta do banheiro não estava totalmente fechada. Enquanto eu discutia números bilionários e estratégias corporativas, Júlia passava pelo corredor carregando toalhas limpas. Agende uma videoconferência com o conselho para daqui 2 horas. Farei do meu notebook. Ordenei, esquecendo completamente meu papel de empregada. Ao sair do banheiro, dei de cara com Júlia. Seus olhos arregalados e a boca entreaberta denunciavam que havia escutado tudo. Por um momento ficamos ali, paradas, num silêncio ensurdecedor. Você não é empregada doméstica, ela sussurrou, ainda segurando as toalhas como se fossem um escudo. Puxei-a rapidamente para meu quarto, fechando a porta. Júlia, preciso que você me escute. Sentei na cama, indicando para que ela fizesse o mesmo. Sou CEO da Tech Brasil.
Vim trabalhar aqui disfarçada para conhecer a família do meu namorado, o Ricardo. O choque inicial em seu rosto foi substituído por uma mistura de confusão e admiração. Mas por que uma CEO faria isso? Expliquei toda a história. Meu relacionamento com Ricardo, as preocupações sobre sua família, meu desejo de conhecer a verdadeira dinâmica da casa. Júlia ouvia atentamente, ocasionalmente balançando a cabeça em compreensão. Então foi por isso que você não se intimidou quando Dona Margarete tentou te humilhar ontem no jantar, ela concluiu, começando a rir. Agora tudo faz sentido. Júlia, preciso que você mantenha isso em segredo, pedi, segurando suas mãos. Não apenas pelo meu plano, mas porque realmente quero entender como posso fazer a diferença aqui. Ela apertou minhas mãos de volta. Pode confiar em mim, Mari. Quer dizer, doutora Marina. Por favor, continue me chamando de Mari, sorri. E já que você descobriu meu segredo, quero te contar algo. Fiquei muito impressionada com seu interesse por administração. Na minha empresa temos um programa de bolsas de estudo. Os olhos de Júlia brilharam, mas antes que pudéssemos continuar nossa conversa, a voz de Dona Margarete ecoou pelo corredor. Júlia! Marina! Onde vocês se meteram? Rapidamente voltamos a nossas atividades, agora compartilhando um segredo que nos unia ainda mais. Ao longo do dia, entre tarefas domésticas, consegui participar discretamente da videoconferência usando meu notebook no quarto, com Júlia montando guarda na porta. À noite, depois que todos se recolheram, Júlia veio ao meu quarto novamente. Sabe, Mari, sempre achei que pessoas ricas e poderosas fossem todas como os patrões. Você me fez ver que estava errada. E você, Júlia, me mostrou que talento e determinação não têm classe social. Respondi, começando a delinear mentalmente um plano que mudaria não apenas a vida dela, mas potencialmente de toda a equipe que trabalhava naquela casa. O que não sabíamos era que Dona Margarete, desconfiada de nossas conversas frequentes, começaria a prestar mais atenção em nossas interações. E que suas suspeitas a levariam a tomar atitudes que colocariam à prova não apenas meu disfarce, mas também minha paciência e determinação. Enquanto me preparava para dormir, recebi outra mensagem de Ricardo. 1 semana para voltar. Mal posso esperar para te apresentar à família. Tenho certeza que vão te adorar. Sorri ironicamente para o celular, imaginando como seria esse encontro depois de tudo que estava vivenciando. A verdade é que cada dia naquela casa estava me transformando tanto quanto eu esperava transformá-la. E ainda havia muito mais por vir. Marina, hoje você será responsável pelo jantar completo. O anúncio de Dona Margarete caiu como uma bomba durante o café da manhã. Estou dispensando a cozinheira. Quero ver do que você é capaz. Seus olhos faiscavam com uma mistura de desconfiança e satisfação antecipada, como se estivesse preparando uma armadilha. Será um jantar para 15 pessoas, incluindo o embaixador da Suécia e sua esposa. Engoli em seco. Como CEO, já havia participado de inúmeros jantares com diplomatas, mas sempre do outro lado da mesa. Agora, precisaria preparar um menu digno de uma recepção internacional, sem entregar meus conhecimentos sobre etiqueta e gastronomia refinada.
E mais uma coisa, acrescentou ela, ajustando sua pulseira de diamantes. Júlia está proibida de ajudar. Quero ver seu trabalho individual. Naquele momento, entendi seu jogo. As conversas frequentes com Júlia haviam despertado suspeitas, e esse jantar seria seu teste definitivo. Dona Margarete esperava meu fracasso, uma confirmação de suas suspeitas de que eu não era quem dizia ser. Passei a manhã inteira planejando o menu, fingindo consultar receitas básicas na internet, enquanto, na verdade, adaptava pratos que já havia saboreado em restaurantes estrelados ao redor do mundo. O desafio seria executá-los de forma competente, mas não perfeita demais. Durante a tarde, enquanto preparava uma redução de vinho tinto para o molho principal, Júlia passou pela cozinha várias vezes, lançando-me olhares preocupados. Através de bilhetes discretos, ela me alertou que Dona Margarete estava constantemente perguntando sobre mim aos outros funcionários. Ela quer saber de onde você veio, que lugares trabalhou antes, dizia um dos bilhetes. Tome cuidado. O jantar começaria às 20 horas. Às 19h30, enquanto finalizava a decoração dos pratos, Dona Margarete entrou na cozinha com seu vestido de festa impecável. Seu olhar percorreu cada detalhe da mise en place que eu havia preparado. Interessante sua escolha de apresentação, comentou com um tom indecifrável. Onde aprendeu a montar pratos assim? YouTube, respondi rapidamente, mantendo os olhos baixos. Assisto muitos vídeos de culinária quando não consigo dormir. O jantar transcorreu surpreendentemente bem. Os convidados elogiaram cada prato, especialmente o cordeiro com redução de vinho e o soufflé de chocolate com calda de frutas vermelhas. Mantive-me nos bastidores, servindo discretamente e observando as reações. O embaixador sueco, em determinado momento, perguntou quem era o chefe responsável pelo jantar. Dona Margarete hesitou por um segundo antes de responder que era sua nova funcionária. Após os convidados partirem, ela me chamou ao seu escritório particular. O cômodo, decorado com antiguidades valiosas e retratos de família, intimidava tanto quanto sua dona. Marina, confesso que estou intrigada, começou ela, sentando-se em sua poltrona de couro. Uma empregada doméstica que prepara pratos dignos de restaurante estrelado, monta apresentações dignas de chefe profissional e, ainda por cima, demonstra conhecimento sobre vinhos ao escolher perfeitamente a garrafa para a redução do molho. Meu coração acelerou, mas mantive a compostura. Minha mãe trabalhou em um restaurante fino, improvisei. Aprendi observando. Sei, ela respondeu não convencida. Bem, a partir de amanhã, você será responsável por todos os jantares importantes. E mais uma coisa. Quero que organize meu closet. Tenho roupas e acessórios que precisam ser catalogados adequadamente. Saí do escritório sabendo que aquilo era apenas o começo. Dona Margarete estava me testando, aumentando gradualmente a complexidade das tarefas para me fazer escorregar. No quarto, encontrei Júlia me esperando com uma xícara de chá. Mari, ela está desconfiada. Ouvi ela comentando com o Dr. Alberto que vai investigar seu passado. Não se preocupe, respondi, tentando parecer mais confiante do que realmente estava.
Tenho tudo sob controle. Naquela noite, deitada na cama, refleti sobre como minha missão havia se transformado em algo muito maior que apenas conhecer a família de Ricardo. Estava no meio de um jogo de gato e rato com Dona Margarete, precisando manter meu disfarce enquanto tentava implementar mudanças sutis na dinâmica da casa. O celular vibrou com uma mensagem de Ricardo. 6 dias. Já separei um restaurante incrível para te apresentar aos meus pais. Sorri ironicamente. Mal sabia ele que eu já conhecia muito bem seus pais, talvez até melhor do que ele próprio. A questão agora era: conseguiria manter meu disfarce por mais 6 dias, sob o escrutínio cada vez mais intenso de Dona Margarete? O closet de Dona Margarete era maior que meu primeiro apartamento. Enquanto organizava dezenas de bolsas Hermès e sapatos Manolo Blahnik, tentava ignorar o fato de que reconhecia cada marca e coleção. Uma empregada doméstica comum não saberia diferenciar uma Birkin falsa de uma original apenas pelo toque do couro. Marina, quero as bolsas organizadas por cor e depois por tamanho, ordenou ela, observando cada movimento meu como um falcão. E não se esqueça de registrar cada peça no sistema. Sistema. A palavra ecoou em minha mente. Como CEO de uma empresa de tecnologia, eu sabia exatamente como um sistema de catalogação deveria funcionar. O desafio seria fingir dificuldade suficiente para não levantar suspeitas. Enquanto trabalhava, percebi mudanças sutis acontecendo na casa. Júlia, inspirada por nossas conversas noturnas, começou a sugerir pequenas melhorias na rotina dos funcionários. Para minha surpresa, outros empregados começaram a se manifestar também, ainda que timidamente. Dona Margarete, ouvi Júlia dizer durante o café da manhã. Pensei que poderíamos organizar uma escala de folgas mais justa para a equipe. Vi a sobrancelha perfeitamente delineada de nossa patroa se erguer. E desde quando você entende de gestão de pessoas, Júlia? Aprendi com a Marina, respondeu ela, me lançando um olhar rápido. Ela tem ideias muito interessantes sobre organização. Naquela tarde, enquanto eu lutava com planilhas propositalmente mal formatadas no sistema de catalogação, Dona Margarete recebeu uma visita inesperada. Sua irmã mais nova, Beatriz. Margarete, você não vai acreditar, disse Beatriz, sua voz animada ecoando pelo corredor. Aquela fundação que te falei está fazendo um trabalho incrível com jovens carentes. Você deveria conhecer. Continuei catalogando as bolsas, mas agucei os ouvidos. A fundação em questão era, ironicamente, uma das iniciativas sociais da minha empresa. Beatriz, por favor, respondeu Dona Margarete, revirando os olhos. Tenho coisas mais importantes para me preocupar do que projetos assistencialistas. Como suas bolsas de 50 mil reais? Provocou Beatriz. Sabia que com o valor de uma dessas daria para pagar um ano de faculdade para alguém? Vi o rosto de Dona Margarete corar levemente. Pela primeira vez desde que chegara àquela casa, percebi uma pequena rachadura em sua armadura de indiferença. Naquela noite, durante o jantar da família, presenciei algo ainda mais surpreendente. Dr. Alberto, normalmente absorto em seus documentos, iniciou uma discussão sobre responsabilidade social empresarial. Estive pensando, disse ele, ajustando os óculos. Talvez devêssemos retomar aqueles projetos sociais que engavetamos.
A Tech Brasil tem apresentado resultados impressionantes com iniciativas similares. Quase derrubei a travessa que segurava. Era a primeira vez que ouvi a minha empresa ser mencionada naquela casa. A CEO deles, como é mesmo o nome dela? Continuou ele. Dizem que transformou a empresa em referência em inclusão social. Marina Damasceno, respondeu Dona Margarete, e por um momento nossos olhares se cruzaram. Senti um arrepio na espinha, mas ela logo desviou os olhos. Li sobre ela em alguma revista. Mais tarde, no quarto dos funcionários, Júlia mal conseguia conter sua empolgação. Mari, você não vai acreditar. A Dona Margarete me chamou hoje à tarde e perguntou sobre meus estudos. Disse que talvez possa ajudar com um curso técnico. Sorri, percebendo que as sementes que plantamos começavam a brotar. As mudanças eram sutis, mas estavam acontecendo. Meu celular vibrou com uma mensagem de Ricardo. 5 dias. Papai comentou hoje sobre uma CEO incrível que está revolucionando o mercado. Mal posso esperar para te contar pessoalmente. A ironia da situação quase me fez rir. Ali estava eu, a CEO em questão, disfarçada de empregada na casa deles, catalisando transformações que nem eles mesmos percebiam completamente. Mas minha satisfação foi interrompida por outra mensagem, desta vez de minha assistente. Urgente. Vazamento de informações sobre a possível compra pela Microsoft. Precisamos de um posicionamento oficial. Olhei para o relógio. 23h47. Em 5 dias, Ricardo estaria de volta. A questão era: conseguiria manter meu disfarce enquanto administrava uma crise empresarial e continuava plantando sementes de mudança naquela família? O dia amanheceu caótico. Meu celular empresarial não parava de vibrar com notificações sobre o vazamento de informações. As ações da empresa oscilavam no mercado, e eu precisava administrar essa crise enquanto mantinha meu disfarce na mansão dos Mendonça e Silva. Marina, preciso que você arrume o jardim de inverno para um chá beneficente que darei hoje à tarde, anunciou Dona Margarete durante o café. E não se esqueça que o jardineiro está de folga, então você cuidará das orquídeas também. Assenti, tentando esconder meu desespero. Entre podas e arranjos florais, precisaria participar de uma videoconferência emergencial com o conselho. A situação estava se tornando insustentável. Encontrei refúgio no pequeno depósito de jardinagem, transformando-o em um escritório improvisado. Com Júlia montando guarda, alternava entre comandar uma empresa bilionária pelo celular e aparar galhos de orquídeas raras. O mercado está nervoso, sussurrei para minha assistente durante uma chamada. Prepare um comunicado oficial para... Marina? A voz de Dona Margarete me pegou de surpresa. Rapidamente escondi o celular entre os vasos. Com quem você estava falando? Ah, só cantarolando, senhora, respondi, fingindo concentração em uma falenopsis particularmente delicada. Dizem que plantas crescem melhor quando conversamos com elas. Ela me estudou por alguns segundos, seu olhar penetrante como se tentasse desvendar um quebra-cabeça complexo. Interessante. Sabia que essa orquídea específica só floresce em condições muito particulares? É preciso conhecimento especializado para mantê-la. YouTube, respondi automaticamente. Já era minha desculpa padrão para qualquer habilidade suspeita que demonstrasse. O chá beneficente daquela tarde revelou-se uma surpresa.
As convidadas de Dona Margarete, todas da alta sociedade paulistana, discutiam não apenas as últimas tendências da moda, mas também projetos sociais e educacionais. Margarete, você não vai acreditar, comentou uma das senhoras. Minha empresa começou um programa de bolsas de estudo para funcionários, inspirado naquela CEO da Tech Brasil. Os resultados são impressionantes. Vi Dona Margarete se mexer desconfortavelmente em sua cadeira. Marina, chamou-me. Sirva mais chá para as senhoras, por favor. Enquanto servia, continuei ouvindo a conversa. Falavam sobre transformação social, sobre como empresas estavam mudando suas políticas internas, sobre a importância de criar oportunidades. Era como se o universo conspirasse para trazer à tona tudo o que eu representava em minha vida profissional. No final da tarde, após as convidadas partirem, Dona Margarete me chamou novamente ao seu escritório. Meu coração disparou. Seus olhos tinham um brilho diferente. Marina, tenho observado você atentamente nesses dias, começou ela, folheando um arquivo em sua mesa. Suas habilidades são intrigantes. Sua influência sobre os outros funcionários ainda mais. Mantive minha expressão neutra, embora por dentro estivesse em pânico. Júlia me contou sobre seu incentivo para que ela estude. E notei como os outros empregados parecem mais assertivos desde sua chegada. Ela fez uma pausa, me estudando. Quem é você realmente? Naquele momento, meu celular empresarial tocou dentro do bolso do uniforme. O toque personalizado para chamadas do conselho ecoou pelo escritório. Dona Margarete ergueu as sobrancelhas, reconhecendo a música, a mesma que tocava em todos os comerciais de TV da minha empresa. Eu comecei, mas fui interrompida por gritos animados vindos da sala. Surpresa! Cheguei antes! A voz de Ricardo congelou meu sangue. Pelos próximos segundos, que pareceram uma eternidade, fiquei paralisada, olhando para Dona Margarete, que alternava seu olhar entre mim e a voz do filho. Margarete? Cadê você, querida? A voz de Dr. Alberto soou pelo corredor. Já vou, respondeu ela, sem desviar os olhos de mim. Esta conversa não acabou, Marina. Ou seja lá qual for seu verdadeiro nome. Saiu do escritório, me deixando ali, tremendo. Pela primeira vez desde que iniciara esse plano, senti que havia perdido completamente o controle da situação. Ricardo estava em casa. Dona Margarete estava a um passo de descobrir minha verdadeira identidade, e uma crise empresarial exigia minha atenção imediata. O celular vibrou novamente, dessa vez com uma mensagem de Júlia. Mari, Ricardo está procurando por você. Ele quer apresentar a namorada para a família hoje à noite. Apoiei-me na mesa, tentando recuperar o fôlego. Em questão de horas, todas as máscaras cairiam. A questão era, as sementes de transformação que plantei seriam fortes o suficiente para sobreviver à tempestade que estava por vir? O som dos passos de Ricardo ecoava pela casa, cada vez mais próximo. Saí do escritório de Dona Margarete e corri para o quarto dos funcionários, minha mente trabalhando freneticamente para encontrar uma saída. Mari! Júlia entrou esbaforida. Ricardo está mostrando fotos suas para a família. A verdadeira você, disse eu. Dona Margarete está branca como papel. Respirei fundo. O momento que eu tanto planejei estava chegando de forma completamente diferente do que imaginei. Peguei meu celular e enviei uma última mensagem para minha assistente. Assuma o controle da crise. Em 2 horas retorno. Marina? Onde está a Marina? A voz de Ricardo soava cada vez mais próxima. Olhei para meu reflexo no pequeno espelho do quarto.
Ainda vestia o uniforme de empregada, mas algo havia mudado em minha postura. Não havia mais necessidade de fingir. Era hora de unir as duas Marinas, a CEO e a mulher que, nas últimas semanas, havia aprendido lições valiosas sobre humanidade e humildade. Júlia, chamei minha agora amiga, chegou a hora. Saí do quarto e caminhei decidida até a sala principal, onde toda a família estava reunida. Ricardo estava de costas, mostrando algo em seu celular para os pais. Olha só, essa é ela na capa da Forbes. Não é incrível? Ela revolucionou o mercado de tecnologia e... Boa noite, Ricardo, disse, minha voz firme. Ele congelou. Lentamente, virou-se para mim, seus olhos arregalados em uma mistura de confusão e incredulidade. Dona Margarete estava sentada, suas mãos apertando os braços da poltrona. Dr. Alberto alternava o olhar entre seu celular, onde provavelmente via minha foto corporativa, e minha figura em uniforme. Marina? Ricardo balbuciou. Mas, como... Por quê? Então é verdade. Dona Margarete se levantou, sua voz trêmula. Você é Marina Damasceno, CEO da Tech Brasil. Sim, respondi, mantendo minha postura. E também sou a mulher que seu filho conheceu e por quem se apaixonou. A mulher que nas últimas semanas trabalhou nesta casa, observando, aprendendo e espero contribuindo para algumas mudanças. O silêncio que se seguiu era denso o suficiente para ser cortado com uma faca. Foi Ricardo quem o quebrou. Você se disfarçou de empregada para conhecer minha família? Por quê? Porque eu queria conhecer a verdadeira essência de vocês, respondi, olhando nos olhos de cada um. Não a versão que apresentariam para a CEO de uma empresa bilionária, mas quem vocês realmente são. Dona Margarete deixou escapar um som estrangulado. Todas aquelas vezes que eu tratei você... Sim, interrompi suavemente. E não apenas a mim. Vi como tratam as pessoas que trabalham aqui. Pessoas talentosas, dedicadas, com sonhos e potencial, como Júlia. Como se tivesse ouvido seu nome, Júlia apareceu na porta da sala. Seu olhar era uma mistura de orgulho e apreensão. Mas também vi mudanças, continuei. Vi você, Dona Margarete, começando a questionar seus próprios preconceitos. Vi o Dr. Alberto repensando suas políticas empresariais. Vi as sementes de transformação começando a brotar. Ricardo se aproximou de mim, seus olhos buscando respostas. Por que não me contou antes? Porque precisava ter certeza, respondi, segurando suas mãos. Certeza de que o homem por quem me apaixonei vinha de uma família capaz de mudança, de crescimento, de evolução. Dr. Alberto pigarreou, ajustando sua gravata. Bem, devo admitir que sua estratégia foi no mínimo não convencional, mas também devo reconhecer que suas ações nos últimos dias provocaram reflexões importantes. Marina, Dona Margarete deu um passo à frente, sua voz mais suave do que eu jamais havia ouvido. Eu não sei nem por onde começar. Mas antes que ela pudesse continuar, meu celular tocou novamente. A crise empresarial ainda precisava ser resolvida. Era o momento de mostrar a eles quem eu realmente era, em todas as minhas dimensões. Se me permitem, disse, tirando meu blazer da bolsa que havia escondido estrategicamente próxima à sala. Tenho uma situação para resolver. E depois, adoraria ter uma conversa franca com todos vocês. 6 meses se passaram desde a noite da revelação. A mansão dos Mendonça e Silva, antes um símbolo de hierarquia rígida e preconceitos velados, havia se transformado em um ambiente surpreendentemente diferente. Naquela manhã de domingo, observei a movimentação no jardim através da janela do quarto, que antes era meu dormitório de empregada. Dona Margarete, usando jeans e camiseta, algo impensável meses atrás, organizava uma festa de formatura.
Não para um de seus filhos, mas para Júlia, que acabara de concluir seu primeiro semestre em administração. Ainda me pergunto como não percebi antes, Ricardo sussurrou, abraçando-me por trás. A forma como você conduzia as situações, seu conhecimento sobre praticamente tudo. Sorri, lembrando-me da noite da revelação. Depois de resolver a crise empresarial, que terminou com nossa empresa mantendo sua independência e fechando uma parceria estratégica com a Microsoft, tivemos uma longa conversa em família. Uma conversa que se estendeu madrugada adentro, cheia de revelações, pedidos de desculpas e, principalmente, promessas de mudança. Marina, Júlia acenou do jardim. Vem ver a decoração que sua sogra planejou. Descemos para encontrar Dona Margarete supervisionando os últimos detalhes da festa. Ela havia se tornado a maior surpresa dessa história toda. Após a revelação, mergulhou de cabeça em um processo de transformação pessoal. Começou fazendo trabalho voluntário na fundação social da minha empresa e acabou se tornando uma das coordenadoras do projeto. Filha, ela me chamou. Algo que ainda me emocionava cada vez que eu via. Acha que as flores estão bem posicionadas? Quero que tudo esteja perfeito para a Júlia. Dr. Alberto, que organizava as cadeiras com outros funcionários, sim, ele próprio, de mangas arregaçadas, sorriu ao nos ver. Sua empresa havia passado por uma reformulação completa, implementando políticas de inclusão e desenvolvimento profissional que já serviam de modelo para outras corporações. Marina, chamou ele, preciso de sua opinião sobre um novo projeto social que estamos desenvolvendo. A festa de formatura de Júlia não era apenas uma celebração acadêmica, mas um símbolo de todas as mudanças que aconteceram. Os funcionários da casa, agora tratados com respeito e dignidade, participavam como convidados, não como serviçais. Alguns, inspirados por Júlia, também haviam começado a estudar, com o apoio total da família. Durante o brinde, Júlia fez um discurso emocionado. Há 6 meses eu era apenas uma funcionária com um sonho que parecia impossível. Hoje, graças a uma CEO que se disfarçou de empregada e uma família que aprendeu a enxergar além das aparências, estou realizando esse sonho. E o melhor, não estou sozinha nessa jornada. Ricardo apertou minha mão enquanto ela falava. Nosso relacionamento havia se fortalecido após toda a verdade vir à tona. Ele entendeu que meu experimento social não era apenas sobre conhecer sua família, mas sobre provocar uma transformação necessária. Sabe, disse Dona Margarete, aproximando-se de mim com lágrimas nos olhos. Quando descobri quem você era, senti muita vergonha. Mas hoje percebo que foi a melhor coisa que poderia ter acontecido com nossa família. Observei o jardim repleto de pessoas celebrando. Ali estavam os antigos funcionários da casa, agora parceiros de uma jornada de transformação. Júlia, radiante em sua conquista, representava apenas o começo de muitas outras histórias de sucesso que estavam por vir. Marina, Ricardo me chamou, sua voz suave. Tem um momento? Ele me conduziu até o centro do jardim, onde todos puderam nos ver. Ali, sob a luz do entardecer, ajoelhou-se e tirou uma pequena caixa do bolso. Você me ensinou que o amor verdadeiro vai além das aparências, que transformação é possível e que todos merecem a chance de mostrar seu valor, disse ele, abrindo a caixa e revelando um anel. Quer se casar comigo? As lágrimas embaçaram minha visão enquanto respondia, sim.
Os aplausos e gritos de alegria ecoaram pelo jardim. Dona Margarete foi a primeira a nos abraçar, seguida por Júlia e todos os outros. Naquele momento, olhando para todas aquelas pessoas celebrando não apenas um noivado, mas uma jornada de transformação, percebi que meu plano havia conseguido muito mais do que eu imaginava. Não era apenas sobre conhecer uma família ou provar um ponto. Era sobre mostrar que mudança é possível, que preconceitos podem ser superados e que, às vezes, precisamos nos despir de nossos títulos e posições para realmente fazer a diferença. E assim, naquele jardim que testemunhou tantas transformações, começava um novo capítulo de nossa história. Uma história que provava que o amor, a coragem e a determinação podem derrubar barreiras e construir pontes entre mundos que pareciam impossíveis de se conectar.